Nesta terça-feira, o governo federal editou a medida provisória que cria um programa de poupança para garantir que estudantes do ensino médio inscritos no cadastro único para programas sociais permaneçam na escola e completem o ensino básico. A medida provisória autoriza que a União disponibilize até 20 bilhões de reais em um fundo para o programa, que será operado e gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Uma ação complementar que ainda será editada pelos Ministérios da Fazenda e da Educação vai definir os valores e a logística dos repasses. A medida é assinada pelo presidente Lula e pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda, Camilo Santana da Educação e Alexandre Silveira de Minas e Energia. Por ser uma MP, o texto tem validade imediata, mas precisa ser confirmado pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias. Se isso acontecer, a MP é convertida em lei e as regras se tornam permanentes. A partir do próximo ano, se o texto for aprovado pelo Congresso e transformado em lei, os leilões futuros de petróleo e gás poderão prever aportes adicionais desse fundo para garantir a manutenção do programa a cada ano. A medida, segundo o governo, reforça a legislação atual, que já prevê a destinação de uma parcela dos recursos da exploração do pré-sal para investimentos em educação básica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai avaliar o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento até a próxima semana. Em coletiva realizada na segunda-feira, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que os vetos presidenciais devem ser analisados até a próxima semana, entre eles o da desoneração da folha de pagamento. A princípio, nós temos uma sessão do Congresso para esta quinta-feira. Nós estamos avaliando a manutenção desse calendário e dessa data e vamos avaliar se é possível realizar a sessão do Congresso na próxima quinta ou se ela deve ser transferida para a quinta da semana que vem. É um diálogo que eu vou ter com os líderes do Senado e os líderes da Câmara para entendermos o melhor momento. O projeto de lei aprovado recentemente no Senado, que beneficia diretamente 17 grandes setores da economia com redução de alíquotas, foi vetado integralmente pelo presidente Lula. Pacheco também falou que há outros vetos. O importante é que a sessão do Congresso seja a mais proveitosa possível para a apreciação dos PLNs, são projetos de lei do Congresso Nacional, e também para a apreciação dos vetos. Há vetos relativos ao projeto do CARF, do arcabouço fiscal, há vetos do marco temporal. O Supremo Tribunal Federal rejeitou 2 recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. A ação se refere à reunião organizada por Bolsonaro com embaixadores em Brasília. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou 2 recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo Partido Liberal contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que aplicou uma multa de R$20 mil por propaganda irregular antecipada nas eleições de 2022. O caso refere-se à reunião convocada pelo então presidente com embaixadores no Palácio da Alvorada. No evento, realizado em julho do ano passado, Bolsonaro fez ataques ao sistema eleitoral. A segunda turma da Suprema Corte é formada pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça. No recurso, o ex-presidente e o partido afirmaram que o caso não deveria ter sido analisado pela Justiça Eleitoral, pois o discurso apenas demonstrava dúvidas e inquietações sobre o sistema eletrônico de votação e estaria no âmbito do exercício regular da liberdade de expressão. Já o ministro Dias Toffoli reiterou o entendimento de que a divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados em discurso para diplomatas representou uma conduta relevante no âmbito do direito eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça validou a cobrança de 29 bilhões de reais em multas ambientais aplicadas pelo IBAMA. As multas haviam sido barradas pelo governo Jair Bolsonaro. A Corte reconheceu a legitimidade de notificar por edital os infratores ambientais
para apresentarem declarações finais nos processos administrativos. Fazem que o acusado expõe seus últimos argumentos no processo antes da decisão final. O procedimento havia sido utilizado pelo IBAMA em 183 mil processos, o que corresponde a 84% das autuações contra infrações ambientais. Juntas, as multas aplicadas somam 29 bilhões de reais. No governo Bolsonaro, decisão do então presidente do IBAMA, Eduardo Bin, considerava que as penalidades seriam inválidas e, consequentemente, estariam prescritas nos casos em que os infratores tivessem sido notificados por meio de edital para a apresentação de alegações finais. Isso abriu brecha para isentar o pagamento de multas por infrações ambientais. Em março deste ano, o advogado-geral da União, Jorge Messias, aprovou pareceres que encerravam essa controvérsia ao rejeitar a prescrição das infrações ambientais e dar segurança jurídica para que as multas continuassem sendo cobradas. A decisão de agora foi dada na semana passada pela segunda turma do STJ, que, por unanimidade, aceitou o recurso da AGU para mudar a decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que havia anulado o auto de infração do IBAMA. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que combater o mau uso da inteligência artificial é o grande desafio da Corte. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que a Justiça Eleitoral vai se dedicar à fiscalização do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais da corrida municipal de 2024. O combate à desinformação, o combate às notícias fraudulentas, esse combate é necessário para garantir o que é de mais importante na democracia, a liberdade de voto do eleitor. Se as notícias fraudulentas, se as fake news, se as redes sociais, sem uma regulamentação, já afetam e colocam em risco o sigilo, a liberdade do voto, colocam em risco a própria democracia, com a chegada da inteligência artificial, nós, Justiça Eleitoral, temos que ficar mais alertas ainda. O ministro destacou que a tecnologia simula discursos, coloca na boca de pessoas padrões labiais, que só um laudo comprova que são falsos. Até você comprovar que não é verdade, é o estrago que isso faz na vontade do eleitor. Moraes participou da sessão solene de entrega do Colar do Mérito Eleitoral Paulista no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, foi alvo nesta terça-feira de uma operação da Polícia Federal que investiga a fraude no Fundo de Previdência do município de Campos dos Goytacazes. A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, foi alvo na manhã desta terça-feira de uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes nos fundos de previdência dos servidores municipais de Campos dos Goytacazes, no período em que ela era prefeita da cidade, entre 2013 e 2016. Agentes estiveram na casa dela e do ex-governador Antony Garotinho, em Campos, para cumprir o mandado de busca e apreensão. Segundo os ex-governadores, foram levados um laptop e pendrives. Rosinha afirmou que não tinha ingerência sobre os investimentos realizados pelo fundo. Declarou também considerar um absurdo ser alvo de busca e apreensão por atos de um órgão do qual não é ordenadora de despesas. A investigação tem como base uma CPI realizada na Câmara Municipal, que apontou um rombo de 384 milhões de reais no Previcampos de 2015 a 2016. A suspeita é a de que os gestores do fundo teriam alterado a carteira de investimentos, direcionando para títulos de alto risco e confiabilidade duvidosa. E a seguir, a agenda de Lula na COP28 terá encontro com o Papa Francisco, Bill Gates e discussão sobre o Mercosul com europeus. A Arábia Saudita quer investir 10 bilhões de reais no Brasil
em setores de energia e de alimentos. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.